Está entrando no ar Saúde Mental e Resiliência, ensinando você o cuidado que deves ter com sua saúde mental e psicológica, ajudando a se preparar e lutar pela vida. Com você, no ar, programa Saúde Mental e Resiliência, aqui na Boa Notícia FM. Olá, caro ouvinte da Rádio Boa Notícia FM. Olá, caro seguidor do canal Saúde Mental e Resiliência. Aqui é Padre Aires, vigário paroquial da paróquia Santo Antônio de Balsas, capelão da Polícia Militar do 4º BPM de Balsas. Estamos de volta com a nossa programação aqui sobre saúde mental e resiliência, toda terça e toda quinta-feira. Todas as terças e quintas-feiras estamos aqui na Rádio Boa Notícia FM, trazendo algumas orientações para a nossa meditação no que se refere ao nosso bem-estar, à nossa qualidade de vida. Hoje vamos conversar sobre os sonhos como realidade da nossa imaginação, do nosso estado de subconsciência, aquele estado de penumbra, em que às vezes não entramos em um sono profundo e aí sonhamos com certas coisas, e estes sonhos às vezes acabam tirando a nossa paz interior. Quando acordamos, ficamos perturbados, preocupados com os sonhos. Tem gente que dá muita importância aos sonhos, tem pessoas às vezes que deixam de fazer certas coisas por conta dos seus sonhos e os sonhos de outras pessoas, né? Às vezes tem pessoas que sonham a respeito de outras pessoas e as pessoas, ligam, conversam e dizem: olha, eu sonhei contigo sobre isso. Então a pessoa de repente pode se deixar influenciar por este pensamento, por esta orientação, por este sonho de terceiros. E aí, às vezes, não segue o curso da sua vida. Até que ponto isso é normal, isso é aceitável? Como proceder diante destas situações em nossa vida? Então, nós vamos estar tomando como base alguns textos da Bíblia para refletir, conversar sobre a importância dos sonhos, E os sonhos também como projetos de vida, como construção da nossa consciência, da nossa mente, os projetos, as buscas que nós temos para realizar em nossa vida. Então nós vamos estar conversando sobre esses dois aspectos importantes do sonho. O sonho como estado da nossa subconsciência e o sonho como estado de consciência, como projeto de vida, como projeto de trabalho, projeto de estudo, enfim. E vamos estar tomando como base alguns textos bíblicos, em especial o texto de José do Egito. E antes de entrarmos neste tema, convido a você ao nosso momento de oração, como é de costume. Eu gosto de fazer o momento de oração aqui no início do nosso programa, como parte integrante também da palavra, da palavra de Deus que nos ajuda, E a antífona da liturgia diária hoje diz o seguinte: ergamos os nossos olhos para aquele que tem o céu como trono, a multidão dos anjos o adora, cantando a uma só voz: eis aquele cujo poder é eterno. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos 21 a 28. Estando com seus discípulos em Cafarnaum, Jesus, num dia de sábado, entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam admirados com seu ensinamento, pois ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Estava então na sinagoga um homem possuído por um espírito mau. Ele gritou: que queres de nós, Jesus Nazareno?
vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus. Jesus o intimou: cala-te e sai dele. Então o espírito mau sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu. E todos ficaram muito espantados e perguntavam uns aos outros: o que é isto? Um ensinamento novo, dado com autoridade. Ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem. E a fama de Jesus logo se espalhou por toda parte, em toda a região da Galileia. Palavra da salvação. Uma breve reflexão sobre este evangelho de hoje que Marcos nos apresenta. Jesus com autoridade. Jesus tem autoridade porque ele conseguiu unir o seu ser com a sua palavra, aquilo que ele falava e aquilo que ele fazia, né? Ação e ato, né? A ação mental, né? Jesus pensava, Jesus queria e Jesus fazia, né? E dentro da sua coerência emocional, do seu pensar e do seu agir, Jesus agia com harmonia, né? Harmonia revestida por Deus, né? Revestida por esse é o meu filho amado, faça tudo o que ele mandar, né? E aí Jesus recebe o Espírito Santo. Então Jesus age em harmonia dentro deste Espírito da Trindade Santa, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele age nesta harmonia, por isso ele age com autoridade que até as forças do mal, os espíritos maus reconhecem em Jesus. Tu és o Santo de Deus, né? Tu és o Santo, né? Então só a presença de Jesus já intimida as forças do mal. E Jesus repreende, né, este espírito mau, manda ele se calar, né, e afastar daquela pessoa, né? Então Jesus opera aí uma cura extraordinária. Nós estamos aí em um contexto em que as doenças, as perturbações mentais eram atribuídas aos demônios, né, aos espíritos maus, né? As doenças físicas, também como as doenças mentais, normalmente é fruto da contingência humana. A contingência humana é algo que é mal, né? Não é bom. Nós somos imperfeitos, né? E por conta da nossa imperfeição estamos sujeitos às peripécias da vida, da temporalidade, no que se refere aos aspectos físicos, sofrer consequências, doenças, enfermidades físicas, né? Quebrar alguma parte do nosso corpo, enfim, como também estamos sujeitos aos problemas emocionais, aos transtornos espirituais, psicológicos. Então nós transitamos, né, por conta da nossa contingência. Isso é mal, isso não é bom. E o mal, né, então no tempo de Jesus é atribuído ao demônio, né? É o demônio que produz o mal, né? Então as doenças mentais, os problemas mentais eram atribuídos aos demônios. Então Jesus cura, né? Reintegra a pessoa, né, no seu ser, na sua forma de pensar, de sentir e de agir, né? E isso é maravilhoso, né? Isso é maravilhoso. Então, na nossa oração do dia, né, vamos para a nossa oração do dia. Ó Deus, atendei como Pai as preces do vosso povo, dai-nos a compreensão dos nossos deveres e a força de cumpri-los, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Então, caro ouvinte da Rádio Boa Notícia FM, caro ouvinte do canal Saúde Mental e Resiliência, né, terminado esse momento de oração, de reflexão sobre a Palavra de Deus, nós iremos entrar no nosso tema de hoje, né? Resiliência e os sonhos, né? Os sonhos como construção da nossa imaginação, da nossa fantasia, do nosso estado de subconsciência,
aquele estado ali que às vezes estamos dormindo, os nossos sentidos estão funcionando, mas não estão funcionando 100%. Quando eu me refiro aos sentidos, eu me refiro à visão, né, ao paladar, ao olfato, né, à audição, ao tato. Então, esses sentidos, né, os nossos sentidos, eles, por não estarem funcionando bem durante o nosso sonho, ou quando estão, ou aliás, durante o tempo que estamos dormindo, eles estão funcionando, né? Eles estão operando em stand-by, né? Usando assim um termo da eletrônica. E nesse estado aí de stand-by dos nossos sentidos, a mente também está operando, ela está funcionando, né? Ela está fazendo as suas conexões, os nossos pensamentos, embora num nível bem baixo, né? E aí o que acontece? Às vezes os nossos sentidos captam situações ao nosso redor ou não, assim também como o nosso próprio pensamento faz certas conexões, e aí vem os sonhos, né? Sonhos de todo jeito, né? Até de unicórnio, né? Cavalo voador e não sei mais o que. Quer dizer, pode a pessoa na fantasia sonhar diversas coisas. E o sonho, ele tem o seu significado, tem a sua importância, né? Nós vamos perceber na Bíblia, mas é importante que ele seja interpretado dentro do contexto de cada um, das vivências de cada um, o modo como cada um interpreta e significa os seus sonhos, porque essa é uma realidade de cada um, né? Esta é uma realidade de cada pessoa, da sua mente, da sua estrutura mental. Então é importante que a pessoa tenha consciência, né? Dos seus sonhos, no sentido de interpretar ou encontrar uma significação, uma explicação adequada que lhe satisfaça naquilo que você deseja, naquilo que você quer ouvir, naquilo que você quer experimentar. Então, procure entender e interpretar os seus sonhos para que você viva bem. Então, nós vamos para o texto bíblico, aí de Gênesis 40. Nós vamos estar lendo algumas passagens aqui, mas você pode pegar Gênesis 40, 41, que você vai estar aprofundando a história de José do Egito. Vamos ao texto. Gênesis 40, versículo 1, a partir do versículo 1. Algum tempo depois, o copeiro e o padeiro do rei do Egito fizeram uma ofensa ao seu senhor, o rei do Egito. O faraó irou-se com os dois oficiais, o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros, e mandou prendê-los na casa do capitão da guarda, na prisão em que José estava. O capitão da guarda os deixou aos cuidados de José, que os servia. Depois de certo tempo, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam na prisão, sonharam. Cada um teve um sonho, ambos na mesma noite, e cada sonho tinha sua própria interpretação. Quando José foi vê-los na manhã seguinte, notou que estavam abatidos. Por isso perguntou aos oficiais do faraó, que também estavam presos na casa do seu senhor: porque hoje vocês estão com um semblante triste? Eles responderam: tivemos sonhos, mas não há quem os interprete. Disse-lhe José: não são de Deus as interpretações? Conte-me os sonhos. Então o chefe dos copeiros contou o sonho a José. Em meu sonho vi diante de mim uma videira com 3 ramos. Ela brotou, floresceu e deu uvas que amadureceriam em cachos. A taça do faraó estava em minha mão,
Peguei as uvas e as espremi na taça do faraó e a entreguei em sua mão. Disse-lhe José: esta é a interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro de 3 dias o faraó vai exaltá-lo e restaurá-lo na sua posição, e você servirá a taça na mão dele, como costumava fazer quando era seu copeiro. Quando tudo estiver indo bem com você, lembre-se de mim e seja bondoso comigo. Fale de mim ao faraó e tire-me desta prisão, pois fui trazido à força da terra dos hebreus, e também aqui nada fiz para ser jogado neste calabouço. Ouvindo o chefe dos padeiros essa interpretação favorável, disse a José: eu também tive um sonho. Sobre a minha cabeça havia 3 cestas de pão branco. Na cesta de cima havia todo tipo de pães e doces que o faraó aprecia, mas as aves vinham comer na cesta que eu trazia na cabeça. E disse José: esta é a interpretação. As 3 cestas são 3 dias. Dentro de 3 dias o faraó vai decapitá-lo e pendurá-lo numa árvore, e as aves comerão sua carne. 3 dias depois era o aniversário do faraó, e ele ofereceu um banquete a todos os seus conselheiros. Na presença deles, reapresentou o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros. Restaurou a sua posição, o chefe dos copeiros, de modo que ele voltou a ser aquele que servia a taça do faraó. Mas o chefe dos padeiros mandou enforcar, como José lhes dissera em sua interpretação. O chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de José, ao contrário, esqueceu-se dele. Então nós estamos vendo, caro ouvinte, até aqui, até aqui o capítulo 40, esta passagem é muito interessante, a capacidade de interpretação dos sonhos, José, que se revela na prisão no Egito como alguém que sabe interpretar os sonhos, E veja que José faz uma boa analogia, faz uma boa reflexão em relação a esses 2 homens que estavam angustiados, presos, e sonharam a respeito de situações que poderiam acontecer na sua vida. Os mesmos não sabiam interpretar, não sabiam significar, e José José interpreta aqueles sonhos, e a interpretação de José se concretiza, se realiza, José pede que ele se lembre deles, Claro que perdeu a sua cabeça, não podia lembrar, mas aquele que ficou bem, que estava, voltou às suas funções, esqueceu-se de José. Bem, normalmente isso acontece, às vezes as pessoas esquecem umas das outras, de quem nos ajudou, de quem se sacrificou por nós. Às vezes a gente tem uma tendência muito grande de esquecer, Mas é um texto muito interessante. Vamos ainda aqui um pouco mais nesta leitura da palavra de Deus, de Gênesis 41, e depois nós vamos estar conversando sobre os sonhos mais especificamente. Bem, então vamos pegar aí no capítulo 41, capítulo 41, versículo 1, diz o seguinte, a partir do versículo 1: Ao final de 2 anos, o faraó teve um sonho. Ele estava em pé junto ao rio Nilo. Quando saíram do rio, 7 vacas belas e gordas que começaram a pastar entre os juncos.
Depois saíram do rio mais 7 vacas, feias e magras, que foram para junto das outras à beira do Nilo. Então as vacas feias e as vacas magras começaram Então as vacas feias e as magras comeram as 7 vacas belas e gordas. Nisso Faraó acordou, tornou a adormecer e teve outro sonho. 7 espigas de trigo, graúdas e boas, cresciam no mesmo pé. Depois brotaram outras 7 espigas, mirradas e resquiadas pelo vento leste. As espigas mirradas engoliram as 7 espigas graúdas e cheias. Então Faraó acordou. Era um sonho. Pela manhã, perturbado, mandou chamar todos os magos e sábios do Egito e lhes contou os sonhos, mas ninguém foi capaz de interpretá-los. Então o chefe dos copeiros, o chefe dos copeiros disse a Faraó: hoje me lembro de minhas faltas. Certa vez o Faraó ficou irado com os seus 2 servos e mandou prender-me junto com o chefe dos padeiros na casa do capitão da guarda. Certa noite, cada um de nós teve um sonho, e cada sonho tinha uma interpretação. Pois bem, havia lá conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda. Contamos a ele nossos sonhos e ele os interpretou, dando a cada um de nós a interpretação do seu próprio sonho. E tudo aconteceu conforme ele nos dissera. Eu fui restaurado à minha posição e o outro foi enforcado. O faraó mandou chamar José, que foi trazido depressa do calabouço. Depois de se barbear e trocar de roupa, apresentou-se ao faraó. O faraó disse a José: tive um sonho que ninguém consegue interpretar, mas ouvi falar que você, ao ouvir um sonho, é capaz de interpretá-lo. Respondeu-lhe José: isso não depende de mim, mas Deus dará ao faraó uma resposta favorável. Então o faraó contou o sonho a José. Sonhei que estava de pé à beira do Nilo, quando saíram do rio 7 vacas belas e gordas que começaram a pastar entre os juncos. Depois saíram outras 7 raquíticas, muito feias e magras. Nunca vi vacas tão feias em toda a terra do Egito. As vacas magras e feias comeram as 7 vacas gordas que tinham aparecido primeiro. Mesmo depois de havê-las comido, não parecia que tivessem feito, pois continuavam tão magras como antes. Então acordei. Depois tive outro sonho, vi 7 espigas de cereal cheias e boas que cresciam no mesmo pé. Depois delas brotaram outras 7 murchas e mirradas, ressequidas pelo vento leste. Quase não sai essa palavra. As espigas magras engoliram as 7 espigas gordas. Contei isso aos magos, mas ninguém foi capaz de explicá-lo. O faraó teve um único sonho, disse José. Deus revelou ao faraó o que está para fazer. As 7 vacas boas são 7 anos, e as 7 espigas boas são também 7 anos. Trata-se de um único sonho. As 7 vacas magras e feias que surgiram depois das outras, e as 7 espigas mirradas, queimadas pelo vento leste, são 7 anos. Serão 7 anos de fome. É exatamente como eu disse ao faraó. Deus mostrou ao faraó aquilo que ele vai fazer. 7 anos de muita fartura estão para vir sobre toda a terra do Egito. Mas depois
virão 7 anos de fome. Então todo tempo de fartura será esquecido, pois a fome arruinará a terra. A fome que virá depois será tão rigorosa que o tempo de fartura não será mais lembrado na terra. O sonho veio ao faraó 2 vezes porque a questão já foi decidida por Deus, que se apressa em realizá-la. Procure agora o faraó, um homem criterioso e sábio, e coloque-o no comando da terra do Egito. O faraó também estabelecer supervisores para recolher 1/5 da colheita do Egito durante os 7 anos de fartura. Eles deverão recolher o que puderem nos anos bons, que virão a fazer estoques de trigo, que sob o controle do faraó serão armazenados nas cidades. Bem, nós vamos parando por aqui este texto, esta leitura que é muito interessante, mas, caro ouvinte, você que está nos acompanhando até agora, está percebendo, né, a capacidade, né, de interpretação dos sonhos de José. E José atribui a sua capacidade a um dom de Deus. É Deus que se manifesta, é Deus que se revela, e Deus que faz com que, né, ele interprete, entenda, traga à consciência uma lembrança, uma recordação, né, de imagens alegóricas, de figuras, né, que o faraó teve durante o seu sonho, né, então José faz o faraó entender, refletir sobre estas alegorias, sobre a significação destas imagens, né, do que está por vir sobre o Egito. Então nós percebemos que o sonho ele tem uma consequência na vida de cada um, mas ele também tem uma consequência na vida dos outros, né? A boa interpretação de José vai ajudar muitas pessoas, né? Ajudar muitas pessoas a se prevenirem, né? A se prepararem para as questões futuras. Então aí nós já percebemos um grande aspecto, né, dos sonhos, né? Uma boa dica para interpretar bem os sonhos. Os sonhos como prevenção de alguma coisa, né? Prevenção de alguma coisa. E a prevenção é sempre necessária e oportuna, né? Quando nos prevenimos a respeito de situações adversas, a respeito de problemas, nós temos uma capacidade muito maior de gerenciar as situações difíceis, né? Porque você entra num combate preparado, né? Fortalecido. É diferente de quem entra no combate, né? Despreparado, né? Sem um bom condicionamento e sem os equipamentos necessários, né? Então José, ele, através da sua interpretação, ele despertou a prevenção, né? A prevenção, o cuidado, né? Vamos nos preparar para as situações futuras, para as situações que estarão por vir. Vamos aproveitar o momento presente, né? O momento de graça, o momento de fartura, né? A oportunidade de fazer boa colheita, né? O inverno bom, então vamos colher, vamos preparar estoques de alimentos, vamos recolher alimentos também das pessoas para que possam ser armazenados, para que durante o período das vacas magras, né, do período de seca, de sofrimento, as pessoas tenham aonde buscar, aonde recorrer para assim saciar a sua fome. E tudo vai se transcorrendo, né, conforme José pensou, conforme José percebeu, né? Então nós temos aí uma capacidade extraordinária, né, de interpretação dos sonhos, né? E esta interpretação, quando trazida a uma consciência,
ela tem a sua importância, né? Ela tem a sua significação. Então, caro ouvinte, aí vem a pergunta, né? Como você se deixa influenciar pelos seus sonhos, né? Pelos seus sonhos, né? Você dedica tempo tentando entender, tentando compreender, né? Tem pessoas que dá muita importância, outras não, né? Então nós vamos perceber que tem sonhos que de fato não tem muita significação, não tem muita importância. Já tem outros sonhos que nos perturbam, tem outros sonhos que nos atingem mais profundamente, que deixa-nos preocupados com certas questões em nossa vida, né? Então é bom ficar atento sobre os sonhos e fazer uma boa interpretação deles para que tudo transcorra com tranquilidade, com serenidade e paz na sua vida, né? E paz na sua vida. E nós vamos perceber também na Bíblia que Deus se manifesta através dos sonhos, né? Que Deus se manifesta através dos sonhos. Ele se manifestou a Maria, né? Ele se manifestou a Maria, né, através do anjo Gabriel para dar uma boa notícia, né? Deus se manifesta a Maria através do anjo, né? E aí nós não temos um estado de sonho, né? Mas nós temos aí um outro tipo de sonho, né? Um projeto de vida, né? Um projeto de restauração, quer dizer, um sonho que vem num estado de consciência, né? Um sonho que vem num estado de consciência em que Maria vai aceitar ser a mãe do Salvador e assim mudar toda a história da humanidade. Então Maria assume um projeto que ela não tem consciência total da dimensão desse projeto, porque é um projeto de Deus, mas ela aceita, ela se coloca como instrumento nas mãos do Senhor, né? Se coloca à disposição dele e assim acontece. No outro caso, nós vamos ter o caso do seu noivo José, né? que vai ficar perturbado com este projeto, com este sonho, né? Que Maria teve, um sonho consciente, né? Que o anjo se manifesta, conversa com ela e nesse diálogo diz que ela vai ser a mãe do Salvador, né? José tem dúvidas deste sonho de Maria no início, né? Fica perturbado, mas sabe que ela é uma pessoa direita, uma mulher justa e temente a Deus, e não entende como pode ter acontecido algo assim na vida da sua noiva, né? Ele fica perturbado, né? E mesmo com esta perturbação, com esta inquietação na sua alma, no seu espírito, ele consegue ali na penumbra, né, dormir, né, cochilar um pouco. E durante esse estado aí, Deus se manifesta, né? Deus se revela também a José, que tem um sonho, né? Que sonha, e no sonho ele recebe a explicação de Deus, né? O anjo se manifesta e pede que ele tenha calma, né? Porque Maria vai dar a luz ao Espírito, né? Vai dar luz ao Filho de Deus, né? O Santo de Deus, né? Então José entende também, ele compreende, né, o seu sonho e ele se acalma, ele se tranquiliza. Então José interpreta bem o seu sonho, ele sabe interpretar o seu sonho, sabe encontrar uma boa significação e assim acontece. Então nós vamos, caro ouvinte, percebendo que é muito importante a interpretação do sonho. E na interpretação do sonho, José aceita este compromisso e aí ele vai seguir também, orientar toda a sua vida em direção a este sonho, que não é mais só um sonho de Maria, mas é um sonho de José também. Ele participa do sonho, do projeto de Maria, participa do projeto de Deus, ele se integra, né? Então,
assim também acontece, né, na nossa vida. Quando temos sonhos no estado de consciência, né, o que é isso? É um projeto de vida, você tem um projeto, né, de fazer alguma coisa, de realizar alguma coisa. Então, partilhe esse seu sonho e procure encontrar adeptos que compartilhem do mesmo sonho que você. Por exemplo, você que tem o seu comércio, né, a sua empresa, tem os seus funcionários, né? Então procure compartilhar o seu sonho, para que o seu sonho não seja só seu, seja também dos seus funcionários, das pessoas que trabalham na sua empresa, porque afinal é dali também, desta entidade jurídica, onde as pessoas tiram o seu sustento, né, tiram o seu salário, né, para manter a sua família, né, os seus filhos, enfim, é dali. Então, a pessoa se realiza também na sua experiência de trabalho dentro desta empresa. Então, quando você sonha e sonha junto com estas pessoas, o sonho ele vai se fortalecendo, né? E o sonho vai nos despertando a torná-lo sempre uma realidade possível, né? Quando acreditamos, quando temos buscas na nossa vida, projetos na nossa vida que nós acreditamos e nos engajamos para torná-los possíveis, então a gente vai alimentando a nossa fé, a nossa esperança nesse sentido. Então, sonhe, acredite, né? E partilhe o seu sonho, encontre uma boa interpretação, uma boa significação para os seus sonhos, né? É muito importante dizer que é preciso ter cuidado com os sonhos, né? É preciso ter cuidado com os sonhos, porque nem todos os sonhos são sonhos que vêm de Deus, né? São sonhos que vêm de Deus, né? São sonhos às vezes meramente humanos, sonhos da nossa vaidade, sonhos em que outros espíritos do mal podem permear a nossa mente, o nosso projeto de vida, né? Mas não são sonhos que vêm de Deus. Então, os sonhos normais são normalmente resultado da mistura da nossa memória com a nossa imaginação, né? E nesta relação da nossa memória com a nossa imaginação, então é importante a pessoa saber interpretar, né? Saber ajuizar e ter como critério, digamos, este sonho é um sonho que Deus faz parte dele, Deus está incluído neste projeto, quer dizer, como eu faço para também trazer esta experiência de Deus, a espiritualidade para os meus negócios, para a minha empresa, né? Para o bem-estar espiritual, para o bem-estar emocional, né? Psicológico dos meus funcionários, das pessoas que trabalham comigo. Então, não vamos olhar para as pessoas meramente como objetos que trabalham e têm que produzirem. Nós vamos olhar as pessoas como seres humanos, né, que têm as suas necessidades, têm os seus sonhos, têm os seus projetos, têm as suas carências também, né, têm as suas limitações, os seus problemas e precisam ser ajudadas, né? Então, como é importante quando, né, o empresário, né, se preocupa com os seus funcionários para que eles estejam bem aqueles que estão em volta dele, porque assim ele vai ter mais condição de se dedicar à sua função, ao seu trabalho, né? Então tem pessoas que às vezes está aqui, mas o pensamento está em outro lugar, não consegue se concentrar bem naquilo que está fazendo, às vezes pode até provocar um acidente de trabalho porque está preocupada com as situações na família, em casa, problemas de doença, enfim, filho, esposa, marido, enfim. Então, quando há esta interação, esta preocupação
este cuidado, esta atenção, quando a pessoa sente que não está só, né, na sua problemática, mas que tem um apoio de outras pessoas, ela já sente um alívio muito maior, ela sente um conforto muito maior na sua alma, no seu espírito, de modo que ela tem mais condição de gerenciar bem a sua vida, né, com tranquilidade, com serenidade e paz. Né? Então pense nisso, reflita sobre isso, né, e procurem realizar os seus sonhos, alimentando a fé, alimentando a esperança. Procurem uma boa interpretação daqueles sonhos que você tem, às vezes numa noite de sono não bem dormida, né, que naquele estado ali de subconsciência a gente acaba sonhando certas situações. Tem algumas que, claro, a gente tem que descartar mesmo, que não tem importância, mas outras são muito importantes. Então, caro ouvinte, estamos chegando aqui ao final do nosso programa, né, sobre saúde mental e resiliência. Hoje conversamos sobre o sonho, né, e a nossa capacidade de resiliência está justamente na capacidade de saber interpretar os nossos sonhos, encontrar uma boa significação e nos prevenir em relação a eventos futuros. E se você ainda não é seguidor do nosso canal, se inscreva no nosso canal Saúde Mental e Resiliência Padre Aires. Tem outros programas lá, então você pode seguir e acompanhar a nossa programação. Desejo a todos uma noite abençoada, que o Senhor os abençoe e proteja agora e sempre. Amém.